Olá, eu sou o professor José Carlos Lorenzetti, coordenador do curso de Administração de Empresa do Unisalesiano de Araçatuba. Nós hoje estamos fazendo uma apresentação do professor Vitor Martins para o nosso CIT 3, que é o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do ano 2023. O Vitor Martins, ele tem várias atribuições. Eu vou falar apenas algumas. Ele é analista de negócios, sênior e gestor de projetos do Sebrae São Paulo. Gestor dos programas de inovação e startups do Sebrae São Paulo, na regional de Araçatuba. Membro fundador do movimento de startups Vote Valley. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing. A sua palestra, que vai para todos nós, vai falar sobre o empreendedorismo inovador. Eu passo a palavra para o nosso colega Vitor Martins. Muito obrigado, Zé. Agradecer o convite aqui para falar um pouco com vocês sobre esse tema tão, na minha visão, tão legal, que é o empreendedorismo inovador. Agradecer também a professora Cleide. Bom, primeiro vamos diferenciar, né, o que é empreendedorismo e o empreendedorismo inovador. Muitas pessoas acreditam que empreender necessariamente quer dizer abrir uma empresa, ser um empresário. Então, elas confundem empreendedor com empresário. E não é. Empreender é uma série de características comportamentais que faz com que alguém tenha melhores resultados do que outros. Então, um funcionário muito fora do padrão, então ele não é um empresário, mas ele pode ser um empreendedor. Um líder comunitário também não é um empresário, mas pode ser empreendedor. Mas todo empresário necessariamente é empreendedor, tá? Então, empreendedorismo é isso. Empreendedorismo inovador é quando a gente leva para esse ramo de empreendedorismo a inovação. E inovação não quer dizer computadores, inteligências artificiais e essas ferramentas ultra mega tecnológicas que a gente tá acostumado a ver. Então, assim, isso são ferramentas que podem ou não ser utilizadas num processo de inovação. Inovação é fazer melhor, mais rápido para os negócios que gere resultado econômico, tá? Então, alguém que trabalhava de uma maneira ali na sua produção e, de repente, ele mudou uma máquina de lugar e passou a ter um melhor resultado de produtividade. Então, ele não implementou nem o sistema, nem dessas ferramentas tecnológicas que eu comentei, mas ele fez inovação, tá? Então, dentro do empreendedorismo inovador, eu gosto de tratar muito, assim, essas empresas de base tecnológicas e as startups, né? São 3 grandes pontos que você precisa entender, pelo menos essa é a minha opinião, que você precisa entender para ter sucesso nessa empreitada inovadora. Primeiro grande ponto. Para você ter sucesso nisso, você precisa entender que mais importante do que qualquer coisa é você identificar um problema para ser resolvido. Então, mais importante que se a sua solução vai ser bacana ou não, que maneira que você vai cobrar, se ela vai ser, se a sua solução vai ser azul, vermelha ou preta, ou qualquer outra coisa, é você entender sobre o seu possível cliente ou futuro público-alvo. Por quê? Nós estamos vendo cada vez mais pessoas que são apaixonadas pelo que elas pensam dentro de um quarto fechado, com um computador rápido e um ar-condicionado gostoso. E quando chega para enfrentar o sol do mercado, que a gente fala, né, que é bater de porta em porta tentando vender o seu produto ou serviço, aquilo não atendeu uma necessidade que as pessoas querem, né? Então a gente fala disso, você é apaixonado pela sua solução e não pelo problema das pessoas. Então, o primeiro ponto, e aí a gente vai entrar em
mais detalhes com cada um deles, é a validação do problema. Então, a validação do problema é o ponto mais importante, porque se você não valida um problema real, todo o resto cai por terra. O segundo ponto depois de ter validado esse problema, é a validação da solução, né? Então, se você tem uma solução bacana que atende à necessidade daquele público-alvo. E o terceiro ponto que muitas pessoas não dão a importância devida, mas na minha opinião, ele é extremamente relevante, é a validação do modelo de negócios. O que é isso? É quando você quer criar uma forma de ganhar dinheiro com aquilo, tá? Mas a gente vai entrar em mais detalhes de cada um desses pontos. Mas antes disso, para você entrar nesse mundo de empreendedorismo inovador, é bom entender alguns pontos, né? Então, Zé e professora Cleide, vocês conhecem a Mona Lisa, a pintura, correto? Sim, famosa Mona Lisa. Famosa Mona Lisa, né? Zé, você acha que a Mona Lisa está séria ou está sorrindo? E você também, professora Cleide, você acha que a Mona Lisa, quando você olha o quadro assim, eu nunca vi ela pessoalmente, mas ela é mundialmente conhecida, né? Não fui lá na França para ver, mas a gente vê imagens, né? Então, não precisa ir lá, mas algumas pessoas falam que olhando no ângulo ela parece que está sorrindo, outras pessoas falam que ela está séria. O que vocês acham? Para mim, super séria. Super séria. Para mim, sorrindo. Sorrindo. Todas as opiniões existentes no mundo não passarão de um negócio chamado hipótese. Então, a única pessoa que sabe não está mais entre nós, né? Então, eu faço essa pergunta e conto essa história para dizer o seguinte. No empreendedorismo inovador, no mundo de tecnologia, startups, nós precisamos ter o olhar de cientista. E como é o olhar de cientista? Ele propõe uma hipótese. Eu acho que ela está sorrindo ou acho que ela está séria. Então o cientista ele chega lá no laboratório, ele fala assim, se eu pingar essa gota vermelha desse líquido, nesse outro líquido que está aqui, azul, vai explodir. Aí ele vai lá, faz o teste, ao invés de explodir, derrete. Quer dizer que foi ruim? Porque não explodiu? Não. Quer dizer que ele aprendeu que se ele pingar a gota vermelha no líquido azul, não explode, derrete. Sim. Então, a hipótese eu acredito que vai ocorrer isso. Então, eu acredito que as pessoas têm esse problema a ser resolvido. Eu não preciso ter o que a gente teve que ter muito tempo no mundo dos negócios, é aquele Superman, que é o empresário que precisa saber de tudo. Não existe isso, né? O sucesso nada mais é do que uma somatória de fracassos e de aprendizados. Então, nesse mundo é isso. Você propõe uma hipótese e vai para o mercado para testar. Se ela estiver certa, que bacana, eu vou lá e potencializo essa minha ação. Se ela estiver errado, eu não perdi tempo. Eu aprendi algo para fazer agora nesse próximo passo para entrar com a minha versão 2, vamos chamar assim. Então, quando você se desprende que você tem que estar certo o tempo todo, isso facilita e no mundo da inovação é isso. A gente não sabe nada. A gente está aqui para aprender, né? Eu brinco que se você quer ter razão é num casamento, no relacionamento. No mundo dos negócios não precisa, entendeu? Não funciona, né, Vitor? Exatamente. Uma coisa que você falou interessante também é que, assim, não precisa ser empresário para empreender, né? Então, assim, essa visão está muito forte hoje em dia dentro das organizações na busca por soluções do cotidiano das organizações. A gente sente isso, essa necessidade de mudanças rápidas, pessoas que pensam com o olhar de inovação, né? Trazer novas soluções, né? Em novas atividades, né? Até novos produtos, por que não? Então, trabalhar isso aí, uma cultura dentro das organizações. Exatamente. Se tanto o empreendedor, uma pessoa que trabalha numa ONG, ele é muito empreendedor. E não necessariamente ele é um empresário, né? Que trabalha em movimentos, em nosso movimento de startup, que a gente faz parte, né? Isso. O Votivale, então,
Isso também é interessante. Então, esse é um ponto importante que você precisa saber se você quiser entrar nesse mundo de inovação para provavelmente dar certo, né? Também a gente está falando aqui não existe certeza absoluta nesse mundo. Segundo ponto, a cultura de criar para e com o cliente. Então, o que é isso? No empreendedorismo tradicional, como que funciona? Eu vou lá, abro a minha empresa para o cliente, ou seja, para o cliente consumir meu produto ou serviço. Só que antes de eu abrir a minha empresa, muito provavelmente eu não conversei com pessoas, eu fui lá, identifiquei que aqui é uma necessidade, então, esse bairro precisa de um restaurante XYZ. Eu vou lá, abro e depois, assim que eu abrir, eu passo a oferecer para que os clientes possam consumir. No mundo de inovação, ele tem o pequeno diferencial que é criar com e para o cliente. Antes de abrir a sua empresa, a sua startup, sua empresa de base tecnológica, o correto seria você conversar muito com possíveis clientes antes para poder entender tudo isso que eu estou falando. Entender se aquilo é um real problema para ele, se aquela solução faz sentido para ele, se aquela forma que você quer cobrar faz sentido. E quando eu falo conversar com o cliente, não é só assim chegar, pô, Cleide, o que você acha de eu abrir uma empresa assim, assim, assim? Não é dessa forma, né? É muitas vezes observando. Eu observo a Cleide, ela me fala das dificuldades que ela tem, eu passo a observar e falo assim, nossa, se eu fizesse isso daqui seria bacana. E assim por diante. Então, tem dois assim, momentos importantes, né? O Steve Jobs falava assim, em resumo, que eu não preciso conversar com o meu cliente para entender o que ele quer, até porque meu cliente não sabe o que ele quer. Não é exatamente a frase dessa maneira, mas é isso que ele falou em resumo. Mas ele não quis dizer que não é importante conversar com o cliente. Ele quis dizer o seguinte, que é importante que eu, enquanto empreendedor, empresário, compreenda e analise quando o cliente está falando tal coisa, o que ele quer. Então, quando ele não tinha lançado os smartphones dele lá, não existia aquilo. Por que hoje todo mundo quer? E até ele lançar, beleza, eu vivia sem aquilo. Porque ele identificou que as pessoas tinham uma necessidade XYZ e isso ocorria. E tem uma frase que dizem que foi Henry Ford que falou, né? Eu historicamente não consigo achar realmente, mas eu acho que é legal, que fala o seguinte, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eu teria feito cavalos mais rápidos, né? Então, ao invés dele lançar o Ford T, ele teria feito cavalos mais rápidos. Mas aí a gente fala o seguinte, o que as pessoas estavam falando? Queremos cavalos mais rápidos. Ele poderia ir lá e tentar, geneticamente, lá nas ferramentas da época, tentar criar um cavalo mais rápido, ou ele poderia ter, como ele fez, entender que eles não querem cavalos mais rápidos, não é o produto ou serviço. O que eles querem é o que o produto ou serviço traz de bom. Então, eles querem chegar mais rápido do ponto A ao ponto B. Se você vai resolver isso com um cavalo mais rápido, com um carro, com uma moto ou com um patinete elétrico, qualquer um desses eu vou comprar. Sim. Entendeu? Então, isso é a cultura de criar com o cliente. Não é só perguntando, entrevistando. É observando, é entendendo as necessidades de que você busca, tá? Então, isso essa cultura que eu acho que é interessante também, que a pessoa que for adentrar nesse mundo precisa saber, né? Se preparar também, né? Buscar informações. Hoje a gente tem um acesso muito grande, né? Facilitado a informação, mas precisa ter esse start primeiro. As pessoas buscarem as informações para depois poder aplicar junto com o cliente. E isso é interessante porque quando a gente fala, você tem que buscar informação, a pessoa acha que você está falando, vou ficar 1 ano buscando. Claro que não, a gente está falando de coisas muito rápidas, né? Semanas, dias, né? Hoje como a gente tem todas essas possibilidades, essas inteligências artificiais, inclusive, é muito rápido isso, né? Então, tem que ter velocidade, né? Isso é importante. Nos programas, né, de aceleração, a gente faz em 7 dias. Exatamente. Então, voltando lá nos pontos, né? Passei a parte cultural, que é importante que todo empresário desse ramo tenha. Validando o seu problema
com o seu mercado, que é considerado seu principal sócio. Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, pô, eu tenho uma solução muito bacana, mas eu queria de um investimento aqui, um investidor anjo, que é mais reconhecido, né, o termo. Eu falo o seguinte, hoje, o investidor anjo, salvo raros casos, investidor profissional. Vamos diferenciar alguém que tem dinheiro, né? Seu avô, seu tio que tem dinheiro e quer investir em você, versus o investidor profissional, que tem uma tese, que ele só investe assim em XYZ. Em raros casos, ele aporta um dinheiro, que é um risco para ele, num projeto de startup que ainda está sem ter um faturamento, sem tirar notas fiscais, que a gente fala. Que está no momento que nós chamamos de ideia. Então, muito difícil hoje alguém que seja um profissional da área invista numa ideia, tá? Então, como existiu há anos atrás, né? Vamos lá, chamam uns 8, 10 anos atrás, até tinha bastante isso. Então, hoje, para você ter um investimento profissional, você já tem que estar numa fase que você já validou todos esses pontos que eu comentei, você já está tirando umas notas fiscais e está conseguindo um resultado e você precisa de um dinheiro para conseguir isso mais rapidamente. Então, você provavelmente não terá um sócio investidor, se você está na questão do problema. E que bom, porque você está em momento de validar se o seu problema ele é relevante. Primeira pergunta. É um problema assim que dói nas pessoas, ou que a pessoa enxerga esse problema, ela sabe que ela tem esse problema, mas ela fala assim, não, mas eu consigo conviver com esse problema tranquilamente, né? Por mim, beleza, eu sei que ele é um problema, ele tá ali, não vou mexer com ele agora, talvez no futuro eu mexa com ele. Então essa é a primeira pergunta. É um problema relevante que dói nas pessoas, né? Segundo, qual o tamanho de público que tem esse problema? De potencial público-alvo, né? Ele é muito pequeno. E assim, é importante que ele seja nichado, que a gente fala, né? Porque também se for muito aberto é difícil, mas é de um número de pessoas o suficiente que eu possa chamar de mercado? Porque essas pessoas vão precisar pagar minhas contas, né? Lembra que o meu principal, comentei, seu sócio não vai ser um sócio investidor, provavelmente. O seu sócio vai ser quem? Seus clientes, que são as pessoas que vão pagar, é o melhor sócio do mundo, né? Então, não, ele é relevante, as pessoas realmente enxergam isso como um problema grave que elas querem resolver, e é de várias pessoas. E estão dispostas a resolver, e muitas vezes como que a gente percebe que elas estão dispostas a resolver? Elas já estão tentando fazer alguma coisa para resolver, mas ainda não conseguiram, entendeu? Inclusive, assim, nós brasileiros, né, temos uma questão de, sabe, que o brasileiro precisa ser estudado, a gente fala isso, né? Sabe, então assim, já estão tentando com aquele jeitinho brasileiro, com aquelas maracutaias, mas não conseguem. Então você fala assim, opa, aqui eu tenho uma grande oportunidade, né? Porque problema grande de várias pessoas que elas estão tentando resolver e não conseguem, quem chegar com a solução vai ganhar esse público, tá? Só que nós falamos o seguinte, é importante que você vista o sapato do cliente. O que isso quer dizer? Se você não fizer parte do problema, muito provavelmente você não vai conseguir resolver esse problema. Porque você não vai entender como é e quão grande é esse problema. Então, como que a gente percebe que as soluções, as startups que normalmente dão certo, são de pessoas que vivenciaram um problema ou que não vivenciaram, mas enxergaram e foram estudar a fundo e a partir disso resolveram. Vou tentar trazer um exemplo aqui na faculdade. Vamos pensar que... Vou falar um evento hipotético, né? Pô, eu saio aqui para o intervalo e eu enfrento muita fila na cantina e não dá tempo de eu
tomar o lanche ali que eu quero, comer o salgado, tomar meu refrigerante. Eu que não estou aqui na faculdade, que não sou aluno aqui da faculdade, eu muito provavelmente, se eu tentasse resolver esse problema, eu não ia conseguir. Porque eu não estou vivenciando a fila, eu não sei se já tentaram fazer alguma coisa via aí, aplicativo de conversa para tentar resolver, eu não sei quanto tempo tem de intervalo. Ou até um próprio aluno que não consuma na cantina, talvez também não vai conseguir resolver esse problema. Entendeu? Por quê? Nós não vestimos o sapato do cliente nesse momento. Tá? Então, como que eu, Vitor, que não entendo nada de medicina oriental, vou querer resolver um problema relacionado à medicina oriental? É muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, assim, uma dica é: enxerga os problemas que você passa na sua vida pessoal ou profissional, ou de pessoas próximas a você que você tem a possibilidade de adentrar mais a fundo, que aí pode estar um caminho para você resolver um problema. Entendeu? Então é importante você vestir os sapatos dos clientes, ou dos seus possíveis clientes, seu futuro mercado para isso. Certo? Então, vamos partir do princípio de uma história aqui que, beleza, ó, eu identifiquei um problema, estudei sobre ele, conversei com pessoas, observei pessoas, fui lá estudar o mercado já existente. Então, não, ó, é um problema relevante, é um problema que são de várias pessoas e as pessoas estão dispostas a resolver, né? Então, é como se eu estivesse passando do chefão ali do primeiro mundo, né? Então, agora só que eu vou buscar a solução. E normalmente não é isso que acontece. Quando chegam as pessoas que estão tentando, né, o mundo das startups, eles já chegam com uma solução pronta. Que eles trabalharam 1 ano nessa solução, ficaram lá programando nos computadores, deixando o mais bonito possível, para depois, infelizmente, a gente jogar no mercado e ver que aquilo ninguém quer. Entendeu? Então, parte do princípio para você não perder tempo e dinheiro, que você vê o problema primeiro, para depois validar a sua solução com o mercado, que é o seu principal sócio. Entender o processo, né? Não achar que aquilo vai resolver todos os problemas. Sim. Né? Então, a gente tem bastante pessoas, empreendedores, que às vezes desanimam do processo de empreender em função disso, de algumas derrotas, alguns casos que não foi bem sucedido, mas não conseguem enxergar o porquê que não foi bem sucedido. Exatamente. É a cultura do fracasso, né? É a gente começo. Entender que o fracasso nada mais é do que o caminho para o sucesso, né? A somatória de erros é que gera o resultado positivo, porque o erro você transforma em aprendizado, né? Sim. Seguindo, então, na mesma toada lá da questão do problema, é fácil de usar a sua solução, né? Ela é tranquila? Ou eu tenho que fazer um curso para usar a sua solução? Obviamente, não estou falando de exemplo de aviação, né? Ou coisas que já é padrão daquele mercado, eu precisar me especializar. Estou falando de dia a dia, né? Ou eu coloquei tantas dificuldades para deixar da melhor maneira possível que aquilo se tornou algo inviável, né? Não, é fácil de usar, ó. É isso. As pessoas estão falando que tem assim, um caminho tranquilo que eu aprendo, né? Faz sentido para o público-alvo? Então, por exemplo, eu tenho uma solução que eu preciso ir no interior ali para atender micro e pequenos produtores rurais e, por um acaso, naquele local não chega a internet e minha solução precisa de internet. O que adianta? Você poderia ter a melhor solução do mundo, mas se ela necessita de internet e lá não tem internet, ou você vai ter que esperar chegar a internet lá, que isso pode já matar a sua empresa, né? Porque que empresa que vai sobreviver até chegar a internet naquele local? Depende de terceiros. Ou você vai precisar mudar a sua solução, né? E o terceiro ponto, é melhor que as atuais? Eu estou fazendo melhor do que as atuais estão fazendo, ou pior? Se é pior,
a empresa já nasceu morta também. Entendeu? Sim. Então, aqui que eu valido a solução, né? É aqui que eu começo a discutir e aí eu volto novamente. Lembra aquele negócio? O meu objetivo final é criar para o cliente. Só que até chegar no final, eu preciso criar com o cliente. Uhum. Tá? Ah, Vitor, mas como que eu vou criar com pessoas que possivelmente... Existem várias formas. Primeiro que você tem amigos, você tem familiares. E segundo, que tem muitas pessoas que chamam empresas para ajudar. Normalmente a gente chama de beta testers, né? Muitas vezes elas levam um benefício. Falam assim, ó, se a minha solução realmente sair, você não vai pagar a mensalidade dela eternamente. Ou você não vai pagar durante 2 anos porque você está me ajudando agora. Sei lá, faz tua negociação, entendeu? Te vira, né, que a gente fala. Sim. Quando quer, consegue e vai, né? Entendeu? Então, assim, tem que ser cara de pau, tem que conversar com as pessoas. E o que é interessante? Você não é uma gigantesca de uma empresa aqui que não pode errar. Você está aqui para errar mesmo. É se livrar dessa cultura de achar que tem toda hora ser o Superman, o grande empresário que sabe tudo. E não é assim que funciona, né? Então, beleza. Vamos partir do princípio que tá legal, só que, como eu falo assim, que quem cria a solução, Zé, é a mesma coisa que um filho ou qualquer coisa que você gosta muito. Quem pode falar mal? Da sua filha, Cleide, quem que pode falar mal? É só você, eu tenho certeza. Lógico. Tenho 2 filhos, sei os defeitos deles, mas não vem falar mal dos meus filhos para mim, não. São meus, entendeu? Para quem cria uma solução, costuma funcionar assim também. Ele cria... Vai lá falar assim, cara, esse botão azul que tá horrível, põe um vermelho. Ah, você não sabe de nada, Vitor. Sabe assim? Não, você não entendeu o que eu quis fazer. Tem muito disso. Uhum. Que assim, é a miopia da solução, entendeu? E a gente fala o seguinte: as pessoas não vão entender e não vai ser super intuitivo como você acha que é. Olha essa tela aqui, Zé. Não se preocupe, é super intuitivo. O usuário saberá como fazer. E aí o usuário faz uma questão dessa daí, ó. Parece ali, né? Tá. Então, assim, o cachorro não. Com certeza o cachorro vai entrar aqui na casinha e vai dormir ali, ó. Tá muito claro. Não precisa nem explicar. Aí o cachorro vai lá e deita no telhado para dormir. Isso ocorre também no mundo dos negócios. Ó, os aplicativos aí que são mais... Não, ele vai clicar nessa tela aqui, é um cadastro super intuitivo, ele só vai baixando aqui porque já está acostumado a fazer com outro. E aí fala assim, nossa, não estou vendendo. Aí vai fazer uma análise porque o digital permite isso, né? As pessoas não estão passando da tela. Por quê? Porque elas não estão entendendo. Então, a gente sempre fala uma frase assim, eu vou até gravar aqui, né? Mas assim, mantenha simples, seu estúpido. Uhum. Entendeu? Mantenha o mais simples possível. Né? Uma das melhores soluções, para mim a melhor do mundo, ela é uma tela em branco com um retângulo que você coloca a informação que você quer lá e pede para pesquisar. Sim. Correto. Uma tela em branco com um retângulo ali onde você vai digitar e apertar na lupa. Simples, né? Simples. Uma caneta famosa aí que não mudou desde que foi criada. Por quê? Porque funciona muito bem. Sim. Entendeu? São os exemplos, né? Exatamente. E foi uma inovação. Né? Foi das grandes, né? Então, a frase é: cuidado, o amor é cego, né? E se você for apaixonado pelo seu produto, você não é apaixonado pelo seu cliente, pelo problema. E aí, não vai dar rock, tá? É a grande diferença, né, dessa falar em inovação e empreendedorismo inovador é perceber o diferencial, mas o diferencial que vai ser percebido pelo cliente, não só você perceber que está criando algo novo, uma inovação. Tem que ser a contrapartida, né? A percepção tem que vir de quem vai realmente usar. Exatamente. Com o seu sócio principal, que é o mercado, né? Exatamente. Beleza. Mas vamos partir então na historinha aqui.
no nosso storytelling que é um problema grande de várias pessoas, as pessoas estão dispostas a resolver. A minha solução é fácil de usar, faz sentido para o público-alvo e é melhor do que as atuais. Fala, opa, então tô bem, né? Já consegui o que eu queria. Normalmente as pessoas param aqui. E é aí que muitos caem também, tá? Só para você saber, Zé, 10 a cada 8 startups falham no processo de se validarem. Índice bem alto. Exatamente, mas o maior dos motivos não tem necessidade no mercado para aquilo que ele está criando. Ninguém enxerga isso como um problema. Entendeu? E eu preciso validar a forma que eu vou ganhar dinheiro. Eu preciso validar o meu modelo de negócio e o meu modelo de receita, né? Então, o que é um modelo de negócio? Por exemplo, você vai numa academia e você tem a mensalidade. Então, a academia faz com que o modelo de receita dela seja a mensalidade. O que é um modelo de negócio de um restaurante? Você compra para consumir. Tá? Então, o modelo de negócio é a forma de se ganhar dinheiro da empresa, vamos chamar assim, né? Como eu faço para validar também? Eu preciso verificar. Faz sentido também para as pessoas dessa maneira que eu estou criando? E daqui a pouco eu vou dar um exemplo para deixar isso claro. Alguém pagaria por isso? Alguém pagaria? Se sim, quanto, né? E como eu posso gerar outras maneiras de receitas além da tradicional, né? Então a gente vê assim, grandes magazines do Brasil, ou marketplaces do Brasil, que além de serem vendedores ou não é agenciadores de venda, sei lá, me fugiu a palavra aqui agora, enfim, além de trabalhar com o recebimento do percentual da venda ou da venda, eles são financeiras gigantescas também. Trabalham com adiantamento de crédito, carnês, entre outros, né? Então, eles utilizam o modelo de negócio deles, venda, vamos chamar assim, né? Para, a partir daí, serem um banco. Entenderam? Então, eu posso ter o meu modelo principal, venda de eletrodoméstico ou qualquer coisa que seja, e desse modelo principal, eu consegui gerar outras maneiras de receita. Né? Então, assim, o modelo de negócio, ele indica o seguinte, que nem sempre eu preciso ter o melhor produto para ser o maior. Pergunta: a maior hamburgueria do mundo, ou a maior pizzaria do mundo, ou a maior taqueria do mundo, não sei se é assim que fala, né, que faz taco, para todo mundo, para a opinião de todo mundo, o melhor hambúrguer, a melhor pizza ou o melhor taco do mundo? Não necessariamente. Então vamos falar das redes de fast food aí. Eu adoro os produtos dele. Eu confesso que eu gosto. Eu não. Mas muita gente vai gostar. Mas não, eu acredito que a grande maioria das pessoas não acha que é o produto com maior qualidade. Então, você vai achar hambúrgueres artesanais e hamburguerias da cidade que você vai gostar mais do que a rede de fast food que tem na sua cidade. Certo? Então, imagino que isso seja a opinião da grande maioria das pessoas. Então, por que a rede de fast food é muito maior do que as outras? Se somar todas elas juntas, não chega perto. Porque o modelo de negócio delas é muito melhor do que os outros. Entendeu? E é o que eu falo, o modelo de negócio não é só vender hambúrguer. É muito mais do que isso. O hambúrguer é uma parte da engrenagem, né? Então, não necessariamente... Óbvio, eu não estou falando que seu produto tem que ser ruim e beleza. Longe disso. Seu produto tem que ter qualidade. Mas não é só o produto que vale também. Se o seu modelo de negócio não combinar, você pode ter o melhor produto do mundo que você não vai conseguir. Entendeu? Quantas invenções você fala assim, cara, nossa, que top isso daqui e não vai para frente. Porque muitas vezes o modelo de negócio não está correto. Exemplo, né? Pensa aí
no serviço de streaming que você tem na sua casa, aqueles serviços que você assiste filmes, séries, né? Então, tem vários hoje, né? Tem vários. Normalmente, pelo menos os que eu conheço, qual que é o tipo de serviço? O tipo de modelo de receita deles? Mensalidade. Você passa lá no seu cartão, cai no débito automático todo mês, venda recorrente, né, que eles falam. Sim. Todo mês está pingando lá e você tem aberto lá o cardápio de séries e filmes para você assistir. Pergunta: será que, se ao invés de ser mensalidade, te cobrassem por filme ou série que você assiste, será que você ainda assinaria esse serviço? Eu faço essa pergunta nas minhas palestras. A grande maioria fala que não. Entendeu? A grande maioria fala que não. Por quê? Principalmente nós brasileiros, nós gostamos mais da certeza do valor do que da incerteza. Pode ser até que eu, tô com 2 filhos, pequenos inclusive, se mudasse para isso, talvez eu até pagaria menos na grande maioria dos meses. Mas eu quero ter a tranquilidade que naquele mês que eu vou assistir um monte e não vai vir me cobrando 3, 4 vezes mais do que eu pago. Porque eu não vou estar preparado para pagar aquilo dentro do meu orçamento. Sendo que, se eu sei esse valor, pelo menos eu tenho a certeza daquilo, eu me sinto à vontade de colocar isso dentro do meu orçamento familiar. Então pode ser que as grandes empresas aí, de streamings, de vídeo, de filmes e séries, talvez não fossem tão grandes, mesmo tendo uma solução fenomenal, mesmo atendendo um problema da sociedade, só que cobraria a sua forma aí de pagamento da maneira, não vou falar incorreta, mas diferente, né? Então, assim, por isso que a gente precisa buscar o que a gente chama de encaixe com o mercado, né? Ou fit, né, com o mercado. Não parece uma boca de jacaré aí, Zé? Parece. Aqui, ó. O que é isso? No modelo tradicional, vamos pensar assim, a receita é essa linha verde. Eu quero dobrar o meu faturamento. Para você dobrar o seu faturamento, provavelmente o custo, provavelmente não, naturalmente, o seu custo variável vai prosseguir, né, Zé? O professor Lorenzetti, contabilidade, professor de contabilidade de custos. Exatamente. Então, vamos lá. Se eu sou uma padaria, para eu vender o dobro de pão, eu preciso comprar o dobro de farinha, o dobro de ovo, vou talvez contratar o dobro de funcionários e várias outras coisas, certo? Então, a linha da receita é acompanhada pela linha do custo. Sim. Óbvio que elas vão estar separadas, partes do princípio que você precisa do lucro, né? Mas se você cresceu X% em receita, provavelmente você vai crescer X% ou próximo a isso no faturamento, nos custos variáveis, né? No modelo inovador, a gente parte do princípio que você consegue ter escala, né? O que é escala? Eu consigo, talvez, ou não crescendo muito o meu custo, ter um avanço na minha receita. Então, ser escalável eu conseguir vender, por exemplo, dormindo ou acordado, a minha solução está ali para venda. Tá? Então, é o que a gente chama lá de 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, eu estou dormindo, aquilo está vendendo. Uma padaria, quando está fechada, ela está vendendo? Não está. Então, não tem escala, né? Ou eu estou aqui em Araçatuba ou em qualquer cidade que alguém for assistir, meu produto você pode entrar lá para vender. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, está lá a tua solução pronta para caso alguém queira vender. Né? Então, assim, tem outras explicações de escala, mas eu acho que essa fica bem clara. E também precisa ser repetível, né? O que é repetível? Que as pessoas precisam de várias vezes daquilo. Então, esses aplicativos aí de caronas ou de transporte, né? Um aplicativo de transporte. Quantas vezes na nossa vida a gente não está utilizando eles? Então, não é uma vez só na minha vida. Várias vezes. Gera recorrência. Exatamente essa palavra, recorrência, né? Então, uma startup ou um modelo de negócio inovador, ele busca isso. Ele busca ser repetível e escalável, né?
Coisa que você normalmente, pelo menos eu desconheço, não consegue num modelo tradicional que precisa do físico, né? Ou um serviço, né, Zé? Um advogado, por exemplo, grotescamente falando, ele rende quando? Em horário comercial, que é quando ele tem os horários para atender os clientes dele. Ele não vai render pós-horário comercial. Estou falando de atendimento, né? Não de ação, que sai lá o percentual, essas coisas. Mas se ele cria, eu enquanto advogado, crio uma solução para outros advogados utilizarem, que todo dia outros advogados entram lá, utilizam da minha solução, eu passo a ser escalável. Entendeu? Então, assim, para finalizar aqui o nosso papo, né? Eu gosto muito desse... Vou resumir, né? O que está matando várias empresas não são os grandes concorrentes, as grandes big techs que a gente fala, né? O que está matando várias empresas é eu não entender o problema que o meu cliente tem, qual solução ele busca e a forma que ele entende que o meu modelo de negócio faz sentido para ele. Então, o disruptor não é a tecnologia. Não entender o cliente é a maior causa das mortes das empresas todos os dias em qualquer parte do mundo. O teu cliente é teu maior bem e ele é o teu principal sócio, tá? Então, no empreendedorismo inovador, a gente defende muito isso, tá? E nós acreditamos que isso pode fazer total sentido entre estar nos 80% que caem, Zé, ou nos 20% que dão certo. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar, era esse recado que eu queria passar, e dizer que nós temos vários movimentos, né? Inclusive, nós temos um aqui na nossa região chamado Votivale, no qual eu e a Cleide fazemos parte. Então, você não precisa mais ir somente para grandes centros. Em vários locais você vai conseguir achar pessoas que estão aí discutindo inovação, discutindo tecnologia. E percebam que, mais do que qualquer computador rápido, produto e serviço, a gente sempre vai estar falando de pessoas, né? Sempre vai estar falando de pessoas. Por mais que a gente avance nas ferramentas, o cerne serão sempre as pessoas. Certo? Sim, e no nosso movimento, né, no Votivale, composto por pessoas, né? Nós não temos uma sede física, nós temos esse movimento, é um ecossistema de inovação e que todas as pessoas estão convidadas a participar. Né? Então, isso é bem importante também. Exatamente. Então, para quem quiser, é só seguir a gente lá no Instagram, né? Nós temos o nosso site, votivale.com.br. No Instagram também está Votivale. Vote, para quem não sabe, né, uma expressão local aqui de Araçatuba, é uma expressão de surpresa, né? Assim, vote, véi. Que, assim, né? Eu falo que o vote, véi, Zé, tá para nós aqui como o nossa mano tá para São Paulo, né? Nossa, mano. Quando ao invés de falar nossa, eu falo, vote, véi. Então, a gente fez essa brincadeira e criou o nosso Votivale em homenagem, né, ao Vale do Silício lá nos Estados Unidos. Ô Vitor, falando sobre Votivale, é uma curiosidade que eu sempre tive. Qual o público que é mais fácil de entender? É o A, o B, o C, o D? Acho que ele não se divide, Zé, por classe social. Não. Eu acho que é interesse no tema, né? Então, quem gosta de discutir isso, quem busca isso, também não vejo assim, diferença entre homem e mulher, a gente é bem dividido, inclusive, ali no movimento. É mais quem tem interesse no tema. E isso é interessante porque, falando ainda em empreendedorismo, né? Existe 3 linhas de carreira, assim, se a gente fosse dividir bem assim, sem entrar muito em detalhes, né? CLT, né? Então, o empregado ali com carteira assinada, concurso público, né? E o terceiro opção de carreira, que muitas vezes nós não somos ensinados pelos nossos pais, né? Os nossos pais normalmente dizem, estuda na escola para passar numa boa faculdade, estuda na faculdade para conseguir um bom emprego ou passar no concurso público. E essa terceira via não é muito apresentada, que é a via do empreendedorismo,
né? E a gente está tentando mostrar, enquanto a entidade Sebrae, que é a qual eu faço parte também, que essa terceira via, ela pode ser uma opção se você quiser, e também a economia do nosso país está seguindo, atendendo a, entre aspas, forçar isso. Né? Que é o autoemprego, né? Então, quando eu falo a questão jurídica, as questões trabalhistas, e também a questão cultural mesmo, a gente percebe que já está mudando a chave, né? Então, assim, eu falo que quem vai buscar o Votivale normalmente é porque está pensando em alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, entendendo que empreendedorismo não é só abrir empresa, né? Então, a gente quer apresentar, tanto no Sebrae quanto no Votivale, o empreendedorismo como uma opção de carreira. Fala assim, ao invés de assinar uma CLT, é gerar CLTs, entendeu? E no empreendedorismo, você tem o empreendedorismo por necessidade, que é aquela pessoa que foi mandada embora do seu emprego, não consegue se realocar no mercado e trabalha, sei lá, como pedreiro. Foi mandado embora da construtora que trabalhava, não consegue se realocar, vou lá, abro um MEI e passo a prestar esse serviço. Então, não foi por uma necessidade, não foi por uma oportunidade que ele enxergou, foi por uma necessidade. E o segundo empreendedorismo, né, por oportunidade. Não, eu enxergo isso como oportunidade e vou lá e tento. Hoje, a por necessidade é muito maior do que o percentual por oportunidade. Esses movimentos e uma entidade como o Sebrae, ele trabalha para quê? Para que a gente mude isso. Que as pessoas empreendam, porque desde cedo lá na casa elas estão discutindo sobre empreendedorismo, né? Então, o jovem já vai sendo um papo normal para ele, para quando ele pensar em empreender, não seja porque ele precisa, e sim porque ele quer. Porque eu não digo nem com escassez do trabalho, com escassez do emprego. Então, tudo está mudando. Então, o emprego direto, você está vendo que cada vez é diminuindo. Então, por isso que a busca pelo empreendedorismo, ainda na sua fala aqui hoje, é muito importante que você explicou do empreendedorismo inovador também, para inovar isso aí. Isso. Não deixar ele se perder. Você cria, depois... Então é interessante realmente a colocação sua aqui hoje para quem tem interesse. Então, eu só tenho que te agradecer e desejar também... falar parabéns. Obrigado. Foi muito bom. Né? Eu que agradeço. Agradecer o convite, né, professora? Quiser falar? Não, Vitor, agradeço bastante, né? Nossa parceria de sempre, né? Nós temos aqui com o Unisalesiana a parceria forte aí com o Sebrae, agora com o Votivale, esse movimento. Então, né, acredito que vão surtir grandes frutos. Sim. Né, dessa parceria. Já falei no início, mas na verdade eu que agradeço o convite. A professora Cleide sabe que sempre que me chama, há postos para atender, né? É um grande prazer a gente vir falar. Eu creio que a academia, né, é o caminho mais fácil. A educação como um todo, né? Desde a educação básica, ensino médio, ensino fundamental, ensino técnico e o ensino superior. Eles são os caminhos mais fáceis e mais relevantes e mais produtivos para a gente poder falar. Exato. E assim, tem aquela frase que eu uso bastante, né? Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade, né? Isso. E eu falo que uma verdade dita 1000 vezes vira uma cultura. Então a gente tem que falar 1000 vezes para aquilo virar uma cultura. Exato. Todo dia, até isso ser aculturado pelas pessoas, né? Em nome do Unisalesiano, Vitor, você sempre foi vamos dizer assim, um companheiro, um parceiro de primeira linha. Toda vez que nós recorremos ao Sebrae e também na figura sua como funcionário lá, você sempre nos atendeu e sempre com um brilhantismo muito bom. Não tenho dúvida que o que foi colocado aqui hoje, que vai ser passado no CIT 3, vai colocar à disposição, só traz benefícios para quem tem interesse nessa área. É isso, nosso objetivo. Eu espero que seja relevante na vida de alguém, né? Muito obrigado por tudo, tá? Isso aí. Sim, com certeza. Então, para finalizar, deixo aqui o convite para que todos prestigiem o nosso Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, na nossa terceiro CIT, né? Terceiro ano aí do nosso congresso.
Agradeço.